Pronto. Alô, galera, boa noite. 24ª aula para quem começou dia 3 de julho. E aula 1 da reta final. A ideia é a gente ter pelo menos 10 aulas de história antes da prova, ok? É claro que isso vai depender de vocês, de mim, dos feriados. Novembro é o mês de muitos feriados. Dia 15 é feriado na República, feriados históricos. Dia 20 da Consciência Negra de Zumbi, que é um feriado histórico também. Mas a gente está começando do 1 para trazer pessoas novas para o projeto, né? E para você que já é antigo, entender que agora é tudo ou nada. Hoje é dia 13. Faltam 18 dias para a prova. Então a gente vai aproveitar quem já está com base e vai ajudar quem está chegando agora, tá bom? Eu queria saber o seguinte: tem alguém que hoje é a primeira aula, por favor? Ok, vamos lá para Enem. Mais importante. Ai, a Isabela está com a vaga de pré-Enem aqui, que horror. Socorro, muda isso, cara. Dá até tristeza nos alunos. É o e-mail. Bom, tem alguém hoje pela primeira vez? Depois a gente vê, tá? Ô, Isabela, vamos rever esse conceito aí de chamada no final, mas por hoje está valendo, tá bom? Pessoal, acabou o Enem domingo, graças a Deus. Agora tem que esperar janeiro, as notas, SISU. Então, não tem mais nada na nossa vida que não seja a UERJ, tá bom? UERJ, 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 UERJ. E que você passe em tudo que você fizer. Enem, USP, UERJ, tudo que você fizer está valendo a pena, tá bom? Vamos lá? Vamos começar pela prova de 2007. 37 alunos. Eu não lembro mais. Andressa, pode falar para mim números? Quantos eu corrigi? 37, 38? 36. Quanto? 36. Tem certeza? Sim. Ok. Caiu um pouco, né, por causa da confusão do Enem, mas a gente vai ver muita coisa junto agora. Eu coloquei um resumo da questão 10 de peronismo, que está no fim. Quando eu chegar na 10, vocês já vão estar cansados, né? Então eu já antecipei e coloquei um resumo de peronismo lá, tá bom? Só para lembrar, nós já fizemos todas as provas de 2008 até 2024, todas. Então, hoje nós vamos corrigir 2007 e a próxima prova é 2006, tá bom? A gente vai colocar lá para vocês hoje. Qual é a mudança? A prova agora da UERJ, você tem uma semana para fazer. Então, dessa noite até às 15 horas da próxima quarta-feira, que é dia 21. Tá bom? E sexta-feira? Sexta-feira a gente vai ver, porque é feriado. Eu fiz uma prova inédita sensacional. E aí, se tiver aluno com disposição para ter aula sexta-noite, mesmo sendo feriado, a gente vai fazer, tá bom? Mas se a maioria não quiser, sexta-feira é folga. Ô, Camille Rodrigues, estou achando essas provas antigas muito mais difíceis. É isso que eu quero. Eu quero é caos. Eu quero que você estude pelo mais difícil. Essas provas, elas têm mais questões difíceis. Em 10 tem 3 ou 4.
Diferente das últimas provas, que só tem uma ou duas. Mas aqui a nossa união, a nossa família, família história, é para buscar o 20. Então, quanto mais difícil, melhor. Por isso que a gente está começando de novo, reta final. Agora mais pesado, de repente com mais dias. E até, talvez, com a nossa aula no dia 23, lá no Museu da República, no Rio de Janeiro. Vamos pensar e vamos que vamos. Várias pessoas já estão na aula, vamos à primeira questão. Isabela, eu quero a leitura, tá bom? Hoje a Andressa está aí. Andressa, se você puder ler também, ajudar na dicção, na leitura, deixar a Thaís Costa, a Isabela, no gabarito, tá bom? Vamos trabalhar, pessoal. Nada de falar comigo. Lê direto. Nada de, vou ler. Espera aí, direto, tá bom? Vamos começar. Questão número 1. A ilustração acima está estampada na folha de rosto da obra Leviatã de Hobbes, publicada em 1651 na Inglaterra. A figura do Leviatã é proveniente de mitologias antigas, sendo empregada para personificar o Estado absolutista europeu. Descreva a conjuntura política da Inglaterra em meados do século XVII e aponte duas características da teoria de Estado formulada por Hobbes. Bom, quem é que leu essa voz bonita aí? Elis. Obrigado, Elis. Elis com Y. Pessoal, aqui foi a nossa primeira questão. Mais uma vez, a Inglaterra presente. Eu espero que a essa altura do campeonato, quem está na aula 1, ou Isabela, quem é primeira vez, digita aí. Primeira vez que a Isabela vai contar. Mas primeira vez devem ser 3 ou 4, no máximo 5. Você que já está há um tempão estudando, já se convenceu que ou é Inglaterra ou França, ou as duas, em todas as provas? Sempre tem uma questãozinha? Já se convenceu? Isabela, tem alguém de primeira vez aí? Ainda não. E esse pessoal entra no grupo, mas não vem para a aula. Que horror. Peraí, apareceu. Ó. Não, eles estão respondendo sua pergunta. Thomas Medina, Andressa Ferrari é antiga. Tá. Isabela Siqueira. Eu estou perguntando se tem alguém que está na aula pela primeira vez. Parabéns, Júlia Teixeira, seja bem-vinda. Júlia, a gente tem treinado aqui, já teve 23 aulas. Essa é a primeira da reta final para não assustar. Natália, conheço já a Natália. Primeira questão, ela sempre pega uma coisa mais básica, tipo absolutismo, expansão marítima, reforma, tá bom? E aqui ele perguntou em meados do século XVII. Eu corrigi mais de 30 alunos, mas eu quero, antes de falar, quem quiser colar a resposta pode colar, claro. Mas eu gostaria que a Isabela lesse o gabarito pausadamente. A Inglaterra foi marcada, em meados do século XVII, por uma série de conflitos que opuseram o rei, que defendiam o absolutismo de feições continentais, a setores do parlamento que visavam limitar os poderes reais e afirmar a supremacia parlamentar em alguns âmbitos, como o fiscal. Esses conflitos foram denominados de revoluções inglesas. Bom, dá uma paradinha devagar, tá bom? Nada de pressa no gabarito. Então, teve aluno que já foi direto para a Revolução Puritana e Gloriosa. O contexto da pergunta é você mostrar que em meados está mais para o meio, eu entendo, mas não vai ter a Revolução Puritana de 1642
a 1649. Então, eu não acho certo botar direto Revolução Puritana. Não. Direto Cromwell. Não. Eu acho que tem que mostrar o que está no gabarito. É marcado por um conflito entre o rei e o parlamento, entre a monarquia absoluta, dominada pela nobreza, e o desejo da burguesia de chegar ao poder. Então, eu achei que alguns alunos foram muito rápidos. Lê de novo a primeira parte, por favor, Isabela. A Inglaterra foi marcada, em meados do século XVII, por uma série de conflitos que opuseram o rei que defendia um absolutismo de feições continentais a setores do parlamento que visavam a limitar os poderes reais e afirmar a supremacia parlamentar em alguns âmbitos, como o fiscal. Estes conflitos foram denominados de revoluções inglesas. Tá bom? Então, a primeira pergunta da primeira questão era para contextualizar. Então, quem botou só o período marcado pelo absolutismo? Não está errado, mas está incompleto. É um absolutismo em crise, um absolutismo questionado, um absolutismo em decadência. Tem que tomar cuidado com a pergunta. Botar um tempero, entendeu? Eu acho que às vezes vocês vão muito secos. Eu vejo as correções 16, 17, 15, 18. Para poder chegar nesses 20, faltam 18 dias. Tem que apurar a pontaria, entendeu? Tem que mirar melhor, deixar o braço mais reto e dar um tiro mais certeiro, entendeu? Importante é chegar, Ana Laura. Aqui, ó. Ô, Isabela, agora lê a segunda parte, tá bom? As características. Ideia do pacto social, direito de legislar do soberano, fundamentação racional da política e renúncia de direitos do indivíduo para o soberano. Bom, agora vamos estudar. A primeira parte da questão era de contexto. A segunda era sobre Thomas Hobbes, o Leviatã. Posso ver se vocês estão acordados depois do Enem? Thomas Hobbes é um teórico religioso ou não religioso? Não me enrola. Escreve religioso ou não religioso. Chat. Ó, olha aqui, olha aqui, eu vou ter que dar aula. Brenda errou, Luiz errou, Ricardo Soeiro errou, Ana Vitória errou. Ele é não religioso, chama-se laico. Ele é mais ligado a Maquiavel. Lembra do Maquiavel? Hobbes, ele defende que o homem é o lobo do homem. Posso brincar? Ninguém vai ficar chateado? Posso zoar? O que o Hobbes fala? Ele fala que se deixar o pessoal de química sozinho, eles se matam. Porque o homem é o lobo do homem. Então é necessário ter alguém de humanas como rei ou rainha para evitar que eles se matem. Estou falando sério. O exemplo é horrível, mas funciona. Então, Thomas Hobbes é um teórico não religioso. Tem nada a ver com a igreja. A igreja defende a teoria do direito divino. Quem são os caras da igreja? São esses caras aqui que eu vou digitar. Baudin e Bossuet, cara de chiclete.
Esses caras, Baudin e Bossuet, são religiosos. Eles defendem a teoria do direito. Chat. Pois é. Então, o rei é uma escolha de Deus. O Thomas Hobbes, ele não tem nada a ver com Deus. Está mais para o demônio do que para Deus. Porque ele defende o absolutismo como um mal necessário para garantir a ordem, para garantir a paz. Por que eu governo o pessoal de Química e a Isabela? Porque se deixar eles sozinhos, eles se matam. Semana passada tinham mais de 50 na aula de história e com prova de Química domingo, eles vão chegar a 30, ou seja, eles devem ter enlouquecido, que faltou um comando. Então, para Thomas Hobbes, no livro Leviatã, o homem é o lobo do homem. Então, o poder do rei é um mal necessário. O poder centralizado é uma forma de garantir a ordem, de garantir a paz. Ok? O ser humano é um animal. Se ele não tiver controle, ele canibaliza. Tudo bem? Isso, vamos zoá-los, entendeu? Beleza, pessoal? Gostaram dessa resumo? Mas eu vou fazer um testezinho, tá bom? 2 nomes de teóricos absolutistas não religiosos. Digita no chat. 2 nomes não religiosos. Não religiosos, Júlia. Te peguei, Júlia. Hobbes e Maquiavel. Agora eu quero o nome de 2 teóricos absolutistas religiosos. Toma cuidado porque vocês erram isso, tá bom? Então, os religiosos defendem que o poder do rei emana de quem? De Deus. E os não religiosos? Eles defendem que o poder do rei emana da necessidade, da realidade. Estou vendo muita gente falando em contratos, eu não gosto disso não. Contrato, para mim, é Rousseau, iluminismo do século XVIII. Vamos ver se vocês estão entendendo. Para esses 2, Hobbes e Maquiavel, o rei tem limites morais? Sim ou não? Valeu, Beatriz, valeu, Natália. Não peguei ninguém dessa vez. Ele não tem limites morais. Ele pode fazer o que quiser, desde que seja para o bem da sociedade, da nação, eu diria, tá bom? Então é isso, pessoal. São 2 questões distintas. A segunda pergunta não tem nada a ver com a primeira. A segunda pergunta tem a ver com a imagem da questão. Ele tentou derrubar os alunos. Tem que tomar muito cuidado, ler a prova 10 vezes antes. Eu sempre falo isso. Reta final, primeira aula, vou falar de novo. Quando você estiver lá no dia 1º, tem que ler a prova inteira antes de fazer. Só ler. Apenas ler. Com aquele ar de vencedor. Tá bom? Posso mudar? Posso mudar? Maquiavel já caiu, tudo já caiu. A UERJ é muito antiga, né? Nós estamos varrendo todas as provas e ainda vai ter prova inédita minha, que daqui a pouco eu vou dar os temas, tá bom? Vamos lá. Próxima questão 2. Isabela, qual é o nosso número? 58. Tá bom. Cadê os 90 que disseram que vem? A pior coisa que tem é aluno mentiroso. Quando não for assistir ao vivo, muda para gravação, para não criar expectativa, tá bom?
Semana passada já perderam uma aula por causa disso, né? Sexta-feira. Eu senti que o pessoal não vinha, derrubei. Mas vamos lá. Questão número 2. Sendo iguais entre si, os homens são também independentes na ordem da natureza. São livres. A sociedade, pois, é obra da vontade dos homens. A lei na sociedade é a expressão livre e solene da vontade geral. O texto acima reflete o ideário liberal da Revolução Francesa, que influenciou as colônias espanholas da América no momento de suas independências. Identifique e explique duas ideias apontadas no texto que evidenciam a relação entre a independência do México e os princípios norteadores da Revolução Francesa. Para tudo, eu vou tirar minha imagem aqui, tá bom? Gente, teve aluno que falou de Revolução Mexicana. Eu fiquei olhando, eu falei, vai lá na questão, vai ver. Onde é que tem Revolução Mexicana nessa questão? Não tem. Questão é sobre a relação da independência do México em 1821 com a Revolução Francesa, que começou em 1789. Não pode. Eu fiquei até sem jeito, mas quem falou em Revolução Mexicana, claro que perdeu o ponto. Você tem que pegar aqui, ó, identifique e explique, identificar e explicar. Duas ideias apontadas no texto que evidenciam a relação entre a independência do México, tem que marcar com a caneta, e os princípios norteadores da Revolução. Sabe, eu considero muito fácil, mas vocês viajam. O que tem a ver isso com a Revolução Mexicana em 1911? Nada. E aí você faz isso na resposta, é claro que o cara vai tirar meio ponto, entendeu? Metade. Porque é um erro absurdo. Você inventou um assunto que não está na questão. Ah, mais. Não tem a mais. Está errado. A ideia do cara era te facilitar. Independência do México em 1821 é contra a metrópole, contra o sistema colonial. Então é baseada na soberania, na liberdade, nos três poderes, na igualdade perante a lei. Era para ser fácil, mas vocês complicam, entendeu? Por que complicam? Ou porque faz correndo, ou porque não lê com calma. Se você não lê com calma, vocês sabem que eu nunca vou dar 20 para vocês no nosso projeto. Mas nem tenho me esforçado para evitar, porque vocês sempre caem no 18,5, no 19, no 19,25. Você tem que fazer em casa assim, o William vai me tirar ponto. Você tem que ter esse princípio, que eu vou te ferrar. Talvez com esse princípio você tire 20 no dia primeiro. Porque você não vai responder uma coisa que não tem nada a ver com o enunciado, entendeu? Por favor, Isabela, lê esse gabarito que eu quero falar com eles depois. Liberdade. O homem deve respeitar a lei, desde que essa seja expressão da vontade dos cidadãos. Soberania nacional. O poder de fazer as leis reside na nação, formada pelo conjunto de seus cidadãos, que o delega condicionalmente a seus representantes e governantes. E, por último, igualdade civil. Todos são iguais perante a lei e entre si, não sendo tolerado qualquer tipo de privilégio. Acabou, Isabela? Sim, esses três. Aí eu estou vendo aqui minha amiga, velha de guerra, grande aluna, Vitória Souza. Qual é, Vitória Souza? Independência não é um tipo de revolução? Sai fora, Vitória Souza. Que horror! E daí, a tua pergunta? Independência do México, amor, é 1821. Revolução Mexicana, amor, é 1911. Tem nada a ver. Nada a ver. O beijo que você deu no espelho com o beijo que você deu pela primeira vez. Não tem nada a ver. Ah, mas é tudo beijo. Sai fora, Júlia.
Júlia não, Vitória. Nada a ver, meu amor. Tô te zoando, que é para você lembrar disso. A independência do México é uma luta de libertação nacional. Revolução é para mudar o sistema econômico, o sistema latifundiário, o sistema político. Então, independência não é um tipo de revolução. Não vem que não tem. Aqui é só aluno de humanas, é só gente que faz específica de história. Isso vale no mundo dos desumanos, de quem não é especial como nós. Aí eles falam qualquer coisa, é tudo igual. No nosso, não. Cuidado, galera, pensem antes de escrever. Eu tenho visto algumas coisas que vocês escrevem alucinantes, entendeu? Não, Camille, não fica perdida. O segredo é ler a questão. E você lendo a questão, a tua vida de estudante traz a resposta à tua cabeça. Ou então enunciado. Vamos falar sério, pessoal. Eu não quero ganhar bronca, dar bronca em vocês. Mas olha aqui, ó, tá no texto, sendo iguais entre si, os homens são também independentes, na ordem da natureza. São livres. Está escrito aqui, ó. A sociedade, pois, é obra da vontade dos homens. A lei na sociedade é a expressão livre e solene da vontade geral. Está aqui, ó. Ah, mas eu não lembro a Revolução Francesa. Claro que lembra. Igualdade, liberdade, fraternidade, propriedade. Sinceramente, o teu avô, se estiver vivo ainda, que Deus o tem, se ele pega essa questão, ele tira 1 milhão. Que está tudo no anunciado. Não precisa saber nada. Eu vou ser sincero com vocês, que eu tenho que ser duro. Aqui é humanas, não é mundo da fantasia. Por isso que aqui é a prova mais. E humanas. Que aqui não tem papo furado. Aqui você tem que entender que o gabarito ele não é um jogo de esconde-esconde. Não é decorável. Ele é a junção de fatos. Então, sinceramente, essa questão era ridícula de fácil, porque a resposta estava dentro. E a Revolução Francesa, todo mundo sabe, igualdade, liberdade, fraternidade. Então ele queria ver se você tem tico e teco funcionando, tanto é que a maioria acertou, exceto esses doidos aí que botaram a Revolução Mexicana. Ele queria saber se você juntava um texto a outro. Mas vamos de outro jeito. A Revolução Francesa é no final do século XVIII. Napoleão invade a Espanha e isso acaba estimulando a independência da América Espanhola. Fizemos uma questão semana passada, quarta-feira. Então, para você acertar uma questão dessa, você só precisa ter calma, leitura, respeitar a prova. Porque a prova está testando. 1, se você sabe ler. 2, se você sabe interpretar. 3, se você consegue entender que se há um carro e uma estrada, é porque é para você andar de carro na estrada. Então, se a Revolução Francesa tem princípios liberais, qual a relação desses princípios liberais com qualquer movimento de independência ou de liberdade? Total. Ele botou o México para te sacanear, para deixar o aluno bobo desesperado. Mas a pergunta eu nem considero sobre o México. Eu considero uma pergunta de reflexos da Revolução Francesa. Então eu vou te ensinar mais uma vez. O Iluminismo é a Revolução Francesa na teoria. E a Revolução Francesa é o Iluminismo na prática. Então, um aluno que sabe bem Iluminismo ou Revolução Francesa, ele acerta qualquer coisa ligado a esses assuntos, entendeu? Mas cadê você? Você acha que tem que ir para a prova? Eu até vou acertar a prova para você, dia 1º de dezembro.
vou te dar essa sensação. Mas isso não quer dizer nada. Porque se você não entender o que ele quer, você vai se perder em tanta sabedoria. Na última semana, cada um de vocês vai me dizer 10 questões da prova, na sua opinião. E vai ser engraçado, porque vocês vão acertar. Mas isso não quer dizer que você vai tirar 20. Tem que mudar a tua postura. Hoje é um dia especial de você pensar de que é possível tirar o 20. Não comigo. Comigo é impossível. Mas na UERJ é possível. Mas para isso você tem que ter uma outra postura. Qual é a outra postura? De intelectual. De ler a questão, ficar pensando, filosofando, entendeu? Esquecer essa porra de múltipla escolha de Enem ou de qualificação. E entender que é uma prova tipo USP, na segunda fase, tipo Unicamp. É uma prova mais profunda, entendeu? Pensa nisso que eu estou conversando com você nessa noite, tá bom? Pensa nisso. Camille, eu sempre acho que vai cair a América Espanhola. Sempre. Sempre acho. Uma questãozinha. Tem que cair. Esse ano aí, pô, tem os 50 anos da morte do Perón. Cabeça de Lemon. Jamon. Então sempre cai. Posso mudar? Desculpe a bronca, mas eu tenho que falar no teu cérebro. O teu coração e o teu cérebro conversarem. Você é muito bom. Mas o método aqui é muito diferente. Já reparou? Vocês tiveram a liberdade de chamar amigos para entrar agora. Poucos vieram. Porque o cara conhece, ele sabe que aqui o buraco é mais embaixo. Porque aqui eu estou do teu lado. Você viu, eu passei o dia hoje, eu estava vendo a minissérie Todos contra Um. Falta meia hora para acabar. E aí eu parava, corrigia uma discursiva, voltava. Eu vejo as tuas notas anteriores, sei quem é a primeira vez que faz, sei quem não fez semana passada. É completamente diferente esse tipo de atendimento nosso. Pensa nisso, tá bom? Reflete um pouco sobre o que eu estou falando. Estou vendo aqui respostas, tá? Questão 3. Vamos lá? Veja, se eu sair à rua e disser ao primeiro homem que encontrar, siga-me, ele me seguirá. A frase do general e político argentino do século XIX traduz muito bem o caráter do caudilismo que marcou a vida política das ex-colônias espanholas na América após os processos de emancipação. Estabeleça a relação existente entre o fracionamento político territorial das colônias espanholas na América após suas independências e o surgimento do caudilismo. Em seguida, indique um fator econômico ou social que explique a constituição desse fenômeno na região. Pessoal, México, Chile, Argentina, Venezuela, Cuba. Um desses vai aparecer. Mas qual? Não interessa. Vamos estudar todos e acertar qualquer coisa que cair. Por exemplo, essa questão do fracionamento. Nós viramos monarquia e falamos uma língua só. Eles falam uma língua só e se dividiram em vários países. Por quê? Para ter mais vaga na Libertadores? Nas eliminatórias da Copa do Mundo? Não. É porque lá cada elite crioula criou seu próprio país.
Poucos alunos escreveram isso, mas eu vibrei nos que escreveram. Os crioulos, em cada local, criaram seu país. Eles não queriam uma união latina dos crioulos. Não, não queriam juntar Penarol com a LDU. Boca Juniors com a Universidade Católica. Porra nenhuma. Cada elite crioula criou seu próprio país. E a fragmentação também tem a ver com a Inglaterra, porque fragmentando a Inglaterra tem mais força, mais influência. Isso por si só já era difícil. E aí ele tentou tornar a questão impossível. Lê a pergunta de novo, Isabel. Estabeleça a relação existente entre o fracionamento político-territorial das colônias espanholas na América após suas independências e o surgimento do caudilismo. Em Qual seguida, o nosso máximo, Isabel? 61. Tem mais pergunta ainda? Tem a segunda parte. Em seguida, indique um fator econômico ou social que explique a constituição desse fenômeno na região. Pois é, olha só, pessoal, aqui eu vou te falar uma coisa. Eu, William, eu reclamo muito do Brasil ter virado monarquia. Mas eu aprendi com o tempo e com a vida de professor que os nossos vizinhos viraram república, o que é melhor que ser monarquia, para mim, mais democrático, mas eles não tinham uma tradição. Para o povo, república ou monarquia é a mesma porcaria. Então lá não tinha tradição de democracia. No Chile, na Argentina, no Uruguai, no raio que o parto. Então, como não tinha tradição de democracia, os donos de terra, os chefes rurais, transformaram o poder da terra em poder político, através da ausência da democracia e da violência. Então, o que é o caudilismo? Não é a primeira vez que a gente estuda isso. O caudilismo são chefes rurais, com índole militar, não são necessariamente militares. São chefes rurais com índole militar que transformaram o poder político sobre a terra, que transformaram o poder sobre a terra econômico, sobre a terra, em poder político, através da ausência de tradição democrática e da violência. Vamos devagar, replay. O caudilismo foram chefes rurais com índole militar, jeito militar, que transformaram o poder sobre a terra em poder político, através da ausência de democracia, de tradição democrática e do uso da violência. Então é um fazendeiro armado. E o fracionamento fortalece esse fazendeiro, porque o mais forte deles vira uma espécie de chefe do tráfico, chefe da milícia. O problema era como escrever isso. Eu vou te dizer, aluno, você que acertou essa, muitos acertaram, você que acertou essa é a questão do 20. Você está com 18, essa equivale a 20. Mais 2. A Juliana Machado perguntou a relação com a Inglaterra. É muito importante essa tua pergunta, Juliana. O Brasil, a Inglaterra dominou desde a abertura dos portos, lembra? Porque ela protegeu a vinda da família real. Na América Espanhola, a Inglaterra só entra após a independência. Dividir para conquistar, vem do Império Romano. Então, quanto mais países nascerem, mais fracos eles vão ser. Quanto mais fracos eles forem, mais dependentes da Inglaterra eles serão. Entendeu? Entendeu, Juliana Machado? Luísa, não entendi muito bem o porquê dos caudilhos eram favorecidos pelo fracionamento. Porque o caudilho é um chefe rural.
Então, se você tem um estado onde um fazendeiro é muito forte, ele vai acabar sendo o governante, o governador daquele local. E se for um país, ele vai ser o governante daquele país. Se eles fossem um país só, seriam vários caudilhos disputando, não é? Entendeu, Luísa? Não, a questão, Gabriel, é só de América Hispânica. Tem que ler lá e marcar. Por que que eles falam várias línguas? Perdão, porque eles são vários países e falam várias línguas, falam a mesma língua. Porque cada elite crioula criou seu país. Porque a Inglaterra tinha interesse na fragmentação. Vamos fazer o seguinte: lê o gabarito, Isabela, da 3. As disputas pelo poder, empreendidas por lideranças locais e regionais, interessadas em afirmar e ampliar sua autonomia, contribuíram diretamente para a fragmentação político-territorial que se verificou no Império Espanhol na América à época das independências. O fenômeno do caudilismo encontra-se na base de uma tensão entre centralização e descentralização que marcou a história dos Estados americanos de colonização hispânica ao longo do século XIX e influiu, inclusive, em posteriores secessões. Essa era a primeira parte. Continua. Segunda, fatores econômicos: exploração excessiva da mão de obra, permanência do domínio da grande propriedade e estrutura econômica baseada na exportação de gêneros primários. Sociais: concentração de renda e riquezas, manutenção da desigualdade social existente no período colonial e estabelecimento de uma sociedade caracterizada por grande exclusão e hierarquização social. Pois é. Agora, hoje, vão cair alguns mitos aqui. Porque eu vi alguns alunos falarem que os crioulos são povo. Crioulo não é povo, crioulo é um filho da puta. O crioulo é um explorador, é uma elite local que vai expulsar a elite metropolitana. Mas é um latifundiário, concentrador de terra, de renda e de riqueza, explorador da mão de obra nativa. Então, o crioulo, ele expulsa o chapetone, proclama a república, mas, de certa forma, ele implanta uma ditadura, na medida em que o poder sobre a terra se transforma em poder político. Por isso que é importante as nossas aulas ao vivo, ouvir a gravação, para você poder aprofundar mais. Esse tema você jamais aprofundaria na escola. Mas com uma questão dessa, você consegue aprofundar. Cada elite crioula criou seu próprio país. Cada família, cada fazendeiro. E aí é melhor ele ter um país dele do que o argentino disputar com o chileno, disputar com o paraguaio, com o boliviano, entende? Tem que parar para pensar, entendeu? Entender a pergunta. E de novo a pergunta. Estabeleça a relação existente entre o fracionamento político-territorial das colônias espanholas na América após suas independências e o surgimento do caudilismo. Em seguida, indique um fator econômico ou social que explique a constituição desse fenômeno na região. Pessoal, alguns alunos anotaram o resumo aí. Eu vou ler mais uma vez. Nesse resumo, responde qualquer coisa que você queira. O que é o caudilismo? Foram chefes rurais, fazendeiros, latifundiários, com índole militar, armados, milicianos, que transformavam o poder sobre a terra, o latifúndio deles, em poder político. Como? Através
da ausência de tradição democrática, não tinham partidos, não tinha democracia. Eles viraram republicanos, mas eles não sabiam usar isso. Então, como não tinha democracia, eles impuderam o poder político pela violência. O caudilho é um ditador local, descentralizado, que criou um país para que ele possa mandar. No Brasil era monarquia, lembra? E foi Dom Pedro que fez a independência, Leopoldino. Então, eles libertaram o Brasil junto. Na América Espanhola foi fragmentado. Cada elite crioula por si e Deus por todos. Entendeu, pessoal? Era uma questão para você não acertar. Então, se você acertou, parabéns. E agora, se você entendeu, também está valendo. Posso mudar para 4, pessoal? Alguma pergunta na 3? Mais uma vez, por que tem caudilismo? Porque a Terra é concentrada. Logo, o poder é concentrado. Poucos com quase tudo, incluindo o poder, e muitos com quase nada. Não sei se você vê, essa é uma questão para você comer de palitinho, se você gosta de japonês. Ou para você usar melhor os talheres. Ou seja, ele dá a opção de deixar em branco para o aluno fraco e dá a opção de quebrar a cuca do aluno forte, entendeu? Eu diria que é uma super questão. Ô, Isabela, avisa lá que 90 alunos se inscreveram. Não pode fazer isso, não. Dizer que vem a aula, não vem. Assim não vai dar. Bom, agora uma questão fácil. Pode ler, pessoal? Por volta de 1860-70, a economia capitalista ganha ritmo acelerado, contribuindo para a superação do chamado capitalismo livre concorrencial. Apesar do processo, as grandes cidades europeias não estavam isentas de sérios problemas sociais. As cities, vilas, amontoados de barracos, eram as únicas moradias acessíveis para muitos trabalhadores parisienses. Essa situação influiu no significativo aumento da imigração europeia. Aponte um elemento característico das transformações verificadas nas economias capitalistas durante a segunda metade do século XIX e explique como esse processo influenciou o aumento da imigração europeia para a América em finais desse século. Pode repetir a pergunta? Aponte um elemento característico das transformações verificadas nas economias capitalistas durante a metade do século XIX e explique como esse processo influenciou o aumento da imigração europeia para a América em finais desse século. Isabela, eu já postei algumas coisas lá no grupo, mas agora eu vou explicar a questão. Você avisa lá que tem duas opções: marcar, assistir ao vivo ou ver a gravação. Que não pode Bom, dizer que vai ver a gravação e não ver. E pior ainda, dizer que vai assistir ao vivo e não ver. Porque isso tem custo, investimento. A gente está querendo botar 3 aulas por semana, 4 ou 5 na última semana. Desse jeito vai ficar difícil, entendeu? Mas vamos lá, lê o gabarito para mim, por favor. elementos. Aumento da produção industrial, acentuado progresso técnico-científico, aparecimento do capitalismo monopolista, acirramento da corrida colonialista, imperialismo, crescente concentração da produção e do capital,
revolução dos meios de comunicação e transporte, adoção de medidas protecionistas por vários países, significativo crescimento da indústria de equipamentos e ampliação da divisão do mundo entre potências centrais capitalistas e economias periféricas dependentes. Dá uma parada, tá? Uma parada. Pessoal, a primeira parte era muito fácil. A segunda que era difícil, relacionar com a imigração. Mas vamos conversar. O, o segredo, teve gente que botou crise de 29, a pergunta é no século XIX. Então, no século XIX, é a segunda revolução industrial, é a monopolização do capital, surgimento de trusts, holdings, cartéis. Então, não é só botar no gabarito a industrialização dos países. Isso foi fraco. Claro que perde ponto. Tem que ser exato. O que mudou? A concentração de capital, a monopolização de capital, o surgimento de grandes empresas, a evolução tecnológica. Tá bom? Não, neocolonialismo não tem muito a ver com a imigração. Isso realmente não tem. A desigualdade social, sim, porque a pobreza vai levar. Mas tem uma coisa que vocês sempre esquecem. A gente já viu várias vezes aqui e vai ver de novo. Ah, não está no gabarito. Não está no gabarito porque é muito difícil. Mas está aqui no chat. A Grande Depressão de 73. O protecionismo fez com que os países da Europa não abrissem seus mercados um para o outro. Isso gerou uma crise de superprodução. Esse excedente de mão de obra desempregada, esfomeada, vai para a América. Mas não é para o Brasil, como vocês botaram. É principalmente para os Estados Unidos. E secundariamente para o Brasil. Lê a segunda parte do gabarito, Isabela. A modernização da tecnologia aplicada à produção agrícola e industrial ampliou o êxodo rural e, ao mesmo tempo, não garantiu emprego para os antigos camponeses nos centros urbanos, forçando-os à imigração. Ok? A miséria, a pobreza, a evolução tecnológica, como hoje, vai expulsar o camponês. E vir para a América era uma opção, em busca do ouro, da riqueza, da glória, da paz, do progresso. A Europa, em 73, ela quebrou. Milhões de desempregados, fome e miséria, que vai levar a corrida imperialista, a Primeira Guerra Mundial. Ok? Deixa eu ver aqui os alunos. A Isabela está botando até o gabarito para vocês. Mas reparou que você tem que pensar melhor para fazer a questão? É esse nível que é o nosso na reta final. Eu preciso que você se entregue mais ao projeto, às questões, às aulas. Quando a gente disseca, fica fácil. Tem que pegar a questão de secar. E tem que montar uma resposta com calma, na cabeça, primeiro, depois no papel. Gabriel, crise de 73 é a segunda revolução industrial, a superprodução, entendeu? A superprodução colonial. A Inglaterra não comprava da França, que não comprava da Alemanha. É tipo a crise de 29, Gabriel. Tamires, as unificações da Alemanha e da Itália, sim, principalmente a da Itália, que o Sul era muito pobre, agrícola, e acabou ficando secundarizado. Beleza? Qual é o nosso pico, Isabela? 64. Ok. Hoje está meio fraquinho, mas valeu a pena. Eu gostei mais de semana passada, que no meio do Enem, 53 malucos, 58 vieram para a história. Muito bom. Você que não viu aquela aula, veja. Aquela aula foi muito boa. Tá bom? Mas vamos lá. Claro, Sara.
Sempre entra a exploração do proletário, a mais-valia. É que nem repertório de redação. Isso é repertório de história, entendeu? Juliana, é a Grande Depressão, 73, só que essa é na Europa, tá bom? Sara, não é gabarito, aquilo é uma chave de resposta. Tinha tanta coisa que não cabia mais no papel. Ele encheu o saco de botar a resposta. E aí chegou uma hora e ele parou. Gabarito não é, é chave de resposta. É só uma orientação, entendeu? Por exemplo, não tem Grande Depressão de 73. Isso é muito difícil. Ainda mais agora com essa reforma do ensino médio maldita, que eles estão cortando conteúdos, entendeu? Pode mudar? Pode mudar, pessoal? Eu acho que a 5 é aquela do bonde, né? Claro que aceita, Agatha Guerra. Tem história, cada um tem seu jeito de contar a mesma história. Dependendo da questão, tem 50 gabaritos. Vamos lá, que agora eu vou rir de vocês. Vamos lá. Essa ilustração foi publicada em 1865, durante a Guerra do Paraguai, e Cara, reflete, e pode reflete, continuar. e reflete o posicionamento de vários membros das elites intelectuais brasileiras favoráveis à guerra. Apresente dois argumentos utilizados na época para justificar a participação do Brasil nesse conflito. Pode ler o gabarito. O caráter heróico, civilizador e libertador da guerra contra o ditador Solano Lopes, uma vez que o Brasil levaria a civilização a um país que era identificado como expressão da barbárie. A guerra ocorreu num período de mudanças na América Latina, em virtude dos investimentos britânicos que permitiam o desenvolvimento de infraestrutura nos países. O Brasil, a fim de obter os benefícios desses investimentos, teve que se aproximar dos interesses dos britânicos, ou seja, manter a livre navegação na Bacia Platina. Terceiro tópico. O Estado Imperial temia que uma política expansionista paraguaia viesse a colocar em xeque a integridade territorial do Brasil, uma vez que, apesar da expansão da malha ferroviária, a ligação do restante do país com regiões do atual centro-oeste e do oeste da região sul fazia-se predominantemente por via fluvial. Pessoal, sempre é bom estudar. A gente está aqui não para acertar as questões. Isso é bom. Mas a gente está aqui para aprofundar as questões. Para quando elas aparecerem na prova, o teu cérebro emitir uma luz e te dar uma energia de que você vai conseguir fazer. E aqui, a verdade é que o Brasil destruiu o Paraguai para a Inglaterra e ainda pagou a Inglaterra por isso. Antes da guerra, o Brasil devia 3 milhões de libras. Depois da guerra, a dívida foi para 18 milhões de libras. Tem que entender essa guerra. Eu costumo perguntar para os alunos o seguinte: o que o Brasil ganhou com essa guerra? Nada. O Brasil é imperialista, vai usar esse argumento civilizatório que o europeu usava na África e na Ásia para o Paraguai. O Paraguai era melhor do que nós. Tinha uma ditadura? Tinha. Mas o que é o Pedro II? Democracia? O Paraguai queria uma saída para o mar. E o Brasil e a Tríplice Aliança não deixaram. Ah, mas o Paraguai invadiu um pedaço do Brasil, invadiu. Sequestrou o navio, sequestrou. E daí?
Na verdade, a ideia era vencer o inimigo. O Brasil usou a Guerra do Paraguai para se fortalecer como nação, como autoestima. Venci o inimigo, sou melhor, sou mais forte, sou mais poderoso, sou mais importante. A Guerra do Paraguai é uma chacina e também uma maldição, porque depois da Guerra do Paraguai, o Pedro II vai começar a cair. Quando foi a Guerra do Paraguai? 1865 a 1870. Lembra? 1865 a 1870, a Guerra do Paraguai. E quando acaba a Guerra do Paraguai, o Paraguai morre. Mas o Pedro II vai morrer aos poucos, que os militares vão ficar contra ele. É a maldição paraguaia. Vai acontecer. Então, essa questão é muito interessante. Repete o gabarito, por favor. O caráter heróico, civilizador e libertador da guerra contra o ditador Solano Lopes, uma vez que o Brasil levaria a civilização a um país que era identificado como expressão da barbárie. Segundo tópico. A guerra ocorreu num período de mudanças na América Latina, em virtude dos investimentos britânicos que permitiram o desenvolvimento de infraestrutura nos países. O Brasil, a fim de obter os benefícios desses investimentos, teve que se aproximar dos interesses dos britânicos, ou seja, manter a livre navegação na Baía Platina. Terceiro, o Estado imperial que temia uma política expansionista paraguaia viesse a colocar em xeque a integridade territorial do Brasil, uma vez que, apesar da expansão da malha ferroviária, a ligação do restante do país com regiões do atual centro-oeste e do oeste da região sul fazia-se predominantemente por via fluvial. Meus amigos, nós já vimos um dia que o Brasil perdeu do Uruguai na Guerra da Subatina. E tinha medo de perder do Paraguai. Nem tradição militar forte nós tínhamos. Então, na verdade, eles usam a guerra para fortalecer o nacionalismo brasileiro. Só que deu errado porque os militares voltam da guerra pensando: se nós que lutamos pelo Brasil, por que não somos nós que governamos? E eles vão ser a base da queda do Pedro II. Sabem disso. Também a Inglaterra não queria que o Paraguai fosse próspero, que o Paraguai tivesse indústria, que o Paraguai tivesse progresso, que o Paraguai tivesse saída para o mar. Já pensou se a moda pega? Se todo mundo resolve fazer igual ao Paraguai? Então, o Brasil destruiu o Paraguai para a Inglaterra. E ainda pagou por isso. Sempre é um bom assunto, sempre. Pode mudar, pessoal? Vamos lá. A 6, Isabela, aquele negócio depois da 6, tá? Tá bom. Vamos lá, vamos fazer a meia dúzia sobre ditadura militar. 60 anos, hein? 60 anos. Pode ler. Apesar de referir-se às questões do período imperial brasileiro, a legenda que completa a ilustração evoca, por seu tom ufanista, um outro slogan utilizado no Brasil, no início da década de 1970. Brasil, ame-o ou deixe-o. Descreva a conjuntura econômica do país na primeira metade dos anos 70 e explique a utilização desse slogan pelo governo militar da época. Cara, repete, início, né? Início da década de 70. No início da década de 70. Pois é, tem que marcar isso com a canetinha.
Pô, a gente fala, tá começando de novo? Tá, para iludir teu coração. Mas o teu cérebro tem que estar atento. Tem gente que botou década perdida, tem gente que botou inflação, crise econômica. No início dos anos 70, o militarismo dava forte. O PIB crescia 11% ao ano. Tem noção do que é isso? A gente não cresce isso em 4 anos, hoje em dia. A inflação estava abaixo dos 20. Era um arroz salarial, era um milagre econômico. Então a ideia de que havia uma crise econômica é uma ideia errada. Ah, mas o gabarito, vamos ver. Mas é uma ideia errada. De 71 a 75. A crise do petróleo, ela começa em 73. Mas ela só explode mesmo com o Geyser, em 74. Lê o gabarito aí, por favor. Descrição. O país passava pelo que se denominou milagre econômico, com crescimento acelerado do PIB, aumento e diversificação da produção industrial e das exportações, estabilização dos índices inflacionários e ampliação significativa do ingresso de capitais estrangeiros na forma de empréstimos e investimentos diretos. Em contrapartida, o governo adotou uma política de arroxo salarial, que acentuava a concentração de renda e riquezas nas mãos de poucos. Lê a segunda parte? Por favor. Explicação. O aparente sucesso do modelo econômico implantado permitiu que o governo militar utilizasse esse slogan ufanista para legitimar-se politicamente, em um contexto no qual essa legitimidade era confrontada pelas ações das guerrilhas urbana e rural e por vozes da oposição consentida. Pessoal, essa questão aqui, a gente já fez uma vez alguma revisão com isso. Uma prova inédita. Inclusive hoje, vocês vão ter acesso aos temas da prova inédita. Mas vamos devagar. Castelo Branco, início da ditadura. Costa e Silva, AI-5. Médici, auge da ditadura. A questão era sobre o Médici, sobre o auge da ditadura. Não era para falar de inflação, crise econômica, não. Pelo contrário, a economia estava bem forte. E como os militares estavam fortes, o povo não estava contra. E aí os militares aproveitaram para implantar uma repressão maior. Quem não morreu foi preso. Quem não morreu e não foi preso foi expulso do país. Então, a linha de resposta vinculando a uma crise econômica foi errada. E desses 36 aí, mais de 15 erraram. Sim, Ana Laura, o slogan reforça um sentimento nacionalista em um momento em que os militares estavam fortes. O Farinha já bateu no peito, nós somos os melhores. Ok, we are the champion. Ok? É o nacionalismo exaltado, entendeu? E daí, Vitória? O que você está falando é verdade. Mas e daí, Vitória? Com a pergunta. Esse é um problema, Vitória. Vocês, às vezes, sabem tanto, que erram. Que a pergunta não está te perguntando nada disso. E daí? Provocou o endividamento, a desigualdade? Daí? Os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. E daí? Tem que entender a pergunta, Vitória Souza. Senão esse 20 não vai vir nunca. Vai vir bom, você é ótima aluna, vai vir 17, 16, 18, mas 20 não vem.
que não é o que você sabe apenas, é o que você sabe dentro do que ele perguntou. Aqui ele queria saber se o aluno entendia que até o Médici o aluno estava no auge e que só depois do Médici ele cai. Já falei isso. Quando a ditadura está forte, Castelo Branco, Costa e Silva e Médici. Quando ela cai, Geisel e Figueiredo. A pergunta era essa. A partir de hoje, o detalhe tem que ser mais priorizado, entendeu? Bom, uma coisa que pode cair na prova, faz parte da nossa aula. Qual é a música de hoje que já caiu na prova de múltipla escolha da UERJ? Apesar de você. Vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 laraiá.
E aí, pessoal, gostaram? Gostaram, Alô, sim. alô, tudo bem? Gostaram? Isabela, você está me ouvindo? Oi, eu disse que gostaram, eles estão Oi, falando aqui no Isabela, não chat. botaram o link de química. É muito ruim para mim isso. Eu aqui Eu, na minha aula viver esse problema aí, eu fui lá conferir e não botaram. eu vi que você postou. Não, não dá, entendeu? Vamos lá, pessoal. Lê a 7 aí para mim, por favor. Algum aluno. Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado. E, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite. Salvou o rum creosotado. Rimas como essas se encontravam em todo o bonde que circulava no Rio de Janeiro no início do século XX. Apesar de terem caído em desuso na cidade há mais de 40 anos, os bondes permaneceram como parte da memória de muitos, que em sua infância e juventude utilizaram-nos como meio de transporte. Demonstra a relação entre o crescimento urbano da cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX e a introdução dos bondes. Pode repetir a pergunta? Demonstre a relação entre o crescimento urbano da cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX e a introdução dos bondes. Agora lê o gabarito, Isabela. Sendo um dos primeiros meios de transporte coletivo a ser empregado na cidade, o bonde desempenhou um papel fundamental no processo de alargamento do espaço urbano, pois foi através dele que a ocupação estendeu-se para além da cidade velha, contribuindo para a aceleração da ocupação de regiões da atual Zona Norte, como a Tijuca, e a promoção do povoamento de regiões da atual Zona Sul, até então pouco habitadas, como Copacabana e o Jardim Botânico. Pode ler para mim de novo, por favor? Sendo um dos primeiros meios de transporte coletivo a ser empregado na cidade, o bonde desempenhou um papel fundamental no processo de alargamento do espaço urbano, pois foi através dele que a ocupação estendeu-se para além da cidade velha, contribuindo para a aceleração da ocupação de regiões da atual Zona Norte, como a Tijuca, e para a promoção do povoamento de regiões da atual Zona Sul, até então pouco habitadas, como Copacabana e Jardim Botânico. Pessoal, essa aqui é a famosa questão ridícula, né? Porque veio do nada, assim, os alunos ficaram estranhos, achando estranho, mas tem que usar a lógica, a evolução tecnológica, o domínio inglês, entendeu? A maioria de vocês acertou essa, mas acharam meio estranho, né? Pode falar. Ficou assim meio perdida, né? Meio do nada, entendeu? Mas é o que eu falo, interpretar a questão, ler a questão. É esse o problema, Sara Bolchá. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas não pode desconfiar, tem que desenhar, achurar. Era fácil? Era. Lê de novo a pergunta. Demonstre a relação entre o crescimento urbano da cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX e a introdução dos bondes. Pois é, o bonde é elétrico, não é?
Então, o bonde está vinculado à segunda revolução industrial, ao know-how inglês. O Brasil era dominado pela Inglaterra, não era? Agora, além de novo o gabarito, que alguns alunos responderam um negócio que eu achei estranho. Pode repetir o gabarito? Sendo um dos primeiros meios de transporte coletivo a ser empregado na cidade, o bonde desempenhou um papel fundamental no processo de alargamento do espaço urbano, pois foi através dele que a ocupação estendeu-se para além da cidade velha, contribuindo para a aceleração da ocupação de regiões da atual Zona Norte, como a Tijuca, e para a promoção do povoamento de regiões da atual Zona Sul, até então pouco habitadas, como Copacabana e Jardim Botânico. Pois é, eu vi uma coisa que eu achei estranha. Alguns alunos vincularam isso à vinda da família real. Não tem nada a ver com vinda da família real. Totalmente errado. Isso tem a ver com Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que iluminou a nossa cidade. Não sei se vocês sabem disso. Que incentivou a criação dos bondes, a ferrovia. Ok? Olha, Vitória, eu vi alguns alunos falarem da questão do Pereira Passos, da modernização do Rio. Isso aí depois que vai ter mais a ver com os carros, entendeu? Mas foi um aluno só, dois que fizeram isso. Tá no contexto, mas é antes, entendeu? Lê de novo a pergunta, vê a data que tem na pergunta, Isabela. Demonstre a relação entre o crescimento urbano da cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX e a introdução dos bondes. Pois é, aqui eu já conversei com vocês, vou relembrar. Toda a prova tem uma questão carioca, regional, prova da UERJ. Então, o que tem a ver o crescimento urbano com os bondes? Tudo, né? Deslocamento da população, avanço pelo interior da cidade. Mas isso é bem antes do Pereira Passos. Pereira Passos é no governo Rodrigues Alves, que é 1902 a 1906. A pergunta era para te derrubar. Era a segunda metade do século XIX. E aí tem gente que botou Dom João. Dom João é a primeira metade. Entende? Falta atenção. Falta atenção. Tá bom, pessoal? Eu sei, mas tem que ver a prova como se fosse, sabe, quando você tecla para quem você ama, você não escreve nada errado. Quando você digita um Pix, você não escreve nada errado. Senão o Pix vai errado. Você tem que usar esses conceitos na discursiva também. Falta muito pouco agora. Tem que melhorar a forma de fazer. Essa próxima prova aí, 2006, tentar fazer melhor, entendeu? Com mais atenção, com mais cuidado. Sinceramente. Mas Bela Époque vai ser com o Pereira Passos Rodrigues Alves, que é século XX. A pergunta é bem clara, segunda metade do XIX. Tem a ver com Pedro II, café, Barão de Mauá, entendeu? Ou seja, quando ele faz uma coisa mais simples, vocês se enrolam. Qual o nosso número, Isabela? 65. É muito fraco, né? Bom, vamos mudar.
William, se estiver falando alguma coisa, ficou mudo. Não, eu tô quieto, eu tô pensando no que aconteceu, Isabel. Vamos lá, pessoal? Agora qual é a questão, Isabela? 8. E pensando no que aconteceu, Isabela, porque é grave, né? Você concorda que é grave? Sim, sim. Mas fiquei em dúvida do porquê a aluna não estava no outro grupo. Porque entrou Depois da direto no aula a ar. gente souber. Vamos lá, Vou fazer pode ler, pessoal. Elis, pode ler, por favor? Posso sim. A passagem da década de 1920 para 1930 trouxe a afirmação de uma nova forma de expressão, o cinema. No Brasil, o sucesso das chanchadas da cinédia refletiu o impacto de transformações sociais sobre a cultura. Indique duas mudanças, uma política e outra econômica, vivenciadas pela sociedade brasileira na década de 1930, e aponte uma razão que explique o sucesso das chanchadas entre os segmentos populares urbanos da época. Pessoal, vamos conversar. É uma questão de Ana Vargas. Diferente, mas é. Porque tanto Vargas, que eles tentaram fazer algo diferente. Lê o gabarito antes de eu comentar, por favor. mudanças. Revolução de 1930, fim da hegemonia política dos cafeicultores paulistas e alteração da política do Estado brasileiro em face dos sindicatos. Mudanças. Implantação de uma política de desenvolvimento industrial, esgotamento do modelo de desenvolvimento primário exportador, redefinição dos critérios norteadores da política de proteção ao café e maior peso das atividades econômicas voltadas para o mercado interno. Razões. Várias chanchadas retratavam de forma simples e bem-humorada hábitos e maneiras de viver das populações rurais que estavam migrando para os centros urbanos e dando origem às crescentes camadas populares nas cidades. E depois, as chanchadas apresentavam tipos populares recorrentemente caracterizados de forma positiva, sublinhando comportamentos e visões de mundo que exaltavam virtudes inatas do povo, como a ingenuidade sábia, a generosidade, a capacidade de superação em face das adversidades. Pessoal, chanchada é o TikTok daquela época, é o Porta dos Fundos daquela época. Não confundir com porna chanchada, que aí seria o extreme daquela época, tá bom? Finge que não sabe, que eu finjo que acredito. Então, no caso, são as comédias nacionais filmadas, mostrando a nossa realidade, a nossa cultura, nossas brincadeiras, entendeu? Agora, repare bem no trabalho que ele dá. Ele quer mudança política, ele quer econômica, ele queria te dar trabalho nessa questão. Eu notei que a maioria acertou, mas é importante você usar essa questão. Lê de novo a pergunta. Indique duas mudanças, uma política e outra econômica, vivenciadas pela sociedade brasileira na década de 1930, e aponte uma razão que explique o sucesso das chanchadas entre os segmentos populares urbanos da Então, época. tinha que botar uma política, uma econômica e depois falar da chanchada, ou seja, ele está te cobrando uma organização mental, cognitiva, de acordo com as cobranças dele e seus conhecimentos. Ele quer saber se você sabe organizar um raciocínio e responder de acordo com o que ele pede, entendeu? Não é só aula e teoria, tem que entender a tática das questões.
É tipo uma novela antiga, é verdade. Vamos lá. Próxima questão, Isabela. Podem ler, alunos? Há 70 anos iniciava-se a Guerra Civil Espanhola, que se estendeu até 1939 e foi uma das mais violentas lutas civis ocorridas no período entre guerras. Descreva em linhas gerais a Guerra Civil Espanhola e um dos posicionamentos adotados por países europeus em relação a esse conflito. Para, essa prova aí é prova de 2007, foi feita em 2006. A Guerra Civil Espanhola foi em 36, 70 anos. É uma questão comemorativa, dessas que eles fazem todo ano de alguma coisa, que a gente tem estudado. Mas Guerra Civil Espanhola é muito importante, porque os republicanos, socialistas, progressistas vencem a eleição e Franco, general Franco, dá um golpe. A briga era entre espanhol, Real Madrid e Barcelona. Só que o Hitler usou a guerra para fazer um treino. Ok? Poucos alunos responderam isso. Mas a Guerra Civil Espanhola é um dos antecedentes importantes da Segunda Guerra Mundial. Pode ler o gabarito, Isabela? A intervenção dos países fascistas, Alemanha e Itália, a favor dos nacionalistas, que englobavam monarquistas, católicos e membros da falange fascista, que se expressou, entre outros aspectos, pelo envio de armamentos. O apoio da União Soviética e de simpatizantes de esquerda de todo o mundo que formaram as Brigadas Internacionais de Voluntários. E a neutralidade da Inglaterra e da França, Liga das Nações, que, embora reconhecessem a legitimidade do governo republicano eleito, optaram por uma política de não intervenção. Pois é. A Inglaterra e a França ficaram neutras, omissas, e acabaram deixando Hitler e Mussolini usarem a guerra na Espanha como um treinamento. A guerra na Espanha acaba em 39. A Segunda Guerra começa em 39. Agora, teve as legiões estrangeiras que apoiaram os republicanos socialistas. Só que, com a Itália e a Alemanha ajudando, a Inglaterra e a França neutras, os fascistas ganharam. Franco ficou no poder além da Segunda Guerra Mundial, até os anos 70. Uma questão simples, né? Mas boa para o aluno, tá vendo? Quem gostou dessa questão? Tá bom. Isabela, o pessoal está cansando, né? Falta uma questão. Vai na prova inédita, tá bom? Pessoal, eu para sexta-feira não está confirmado que é um feriado, vai depender da enquete, vai depender. Qual é o nosso número hoje? 65. Muito ruim, mais 90 disseram que iam. Vai lá ver quantos disseram que iam. Vê, por favor, Andressa. Foram 85. Pois é, mas ainda tinham 4 que botaram no chat aí. Não pode ser assim, isso é muita irresponsabilidade, entendeu? No barato, 20 alunos disseram que vinham, não vinham. Como é que eu vou botar mais aulas desse jeito, entendeu? Não, vamos seguir, quem está aqui não tem culpa, né? Mas vamos lá. Para sexta ou para a próxima quarta, vai depender de vocês, explique o que fez, foi o método científico. Então, começa com a Revolução Científica. Depois, Guerra dos Mascates no Brasil. Era Napoleônica.
Revolução do Porto e Independência do Brasil. Diferenciar a Revolução de 30 e 48. Leis abolicionistas no Brasil. Pan-eslavismo na Primeira Guerra. Como acaba a política do café com leite. Guerra Fria, doutrina Truman, Plano Marshall e criação da OTAN. E a última questão é o Plano Cruzado no governo Sarney. Essa é a prova inédita. Lembrando que é uma mudança. Agora, às quartas-feiras, a gente vai corrigir as provas da UERJ. O que era sexta, passou para quarta. E a prova inédita, que era quarta, passou para sexta. Entenderam a mudança, pessoal? Enquanto eles respondem, pode ir para a questão 10, Isabela. É possível não ter sexta e ter terça, que é feriado de zumbi. É possível ter terça e quarta. Vai depender muito da postura de vocês. Bom, a questão 10 tem 2 resumos de Perón, tá bom? Eu sei que está todo mundo cansado, eu também, mas pode ler a pergunta. Identifique 2 grupos sociais ou instituições argentinas que tenham apoiado a subida de Perón ao poder. Em seguida, aponte 2 medidas, uma econômica e uma de âmbito social, implementadas durante seu primeiro governo de 1946 até 55. Pessoal, Isabela, pode repostar. Até um aluno pode fazer isso. Eu coloquei 2 materiais. Esse ano são 50 anos da morte de Perón. E eu botei 2 materiais a pedidos, né? E para investir em quem quer estudar, tá bom? Agora é mais fácil que é uma pergunta só, mas é importante entender. O Perón é o Vargas da Argentina. Mas vamos lá. Lê o gabarito para mim, por favor. 2 dentre os grupos ou instituições: Igreja Católica, Proletário Urbano, Burguesia Industrial e segmentos nacionalistas do Exército. Só um minutinho. Teve gente que botou proletariado e os sindicatos. É a mesma coisa, né? Só vai contar como um, tá? Proletariado, trabalhador e sindicato é a mesma coisa, né? Proletário e trabalhador é a mesma coisa, né? Proletário e sindicato é a mesma coisa. Cuidado com o que escreve. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você que está na aula, você sabe que você escreveu isso. Alguns. 8 alunos. Trabalhadores e sindicatos. É a mesma coisa. Continua, Isabela. Medidas econômicas: subvenção à indústria nacional e nacionalização dos recursos minerais, como o petróleo, gás Igual Vargas. e o carvão, e nacionalização de serviços públicos, meios de transporte, luz, água e telefonia. Medidas sociais. Continua. Medidas sociais: apoio à organização sindical, extensão do direito de voto às mulheres, estabelecimento de uma legislação trabalhista, reorganização da CGT em moldes corporativistas e implementação de políticas estatais assistencialistas e paternalistas. É isso, galera. Perón é o Vargas dele, só que melhor, que o Perón foi eleito pelo povo todas as vezes. Mas o que eu quero trabalhar com vocês é essa coisa da intervenção do Estado na economia, das leis trabalhistas, do voto feminino, entendeu? Não é só o Perón que tem
semelhança com Vargas. Também no México teve uma liderança, um presidente parecido. Alguém lembra de quem foi o mexicano que parece com Vargas e Perón? Também no México teve um líder assim. Não, é Lázaro Cárdenas. Na verdade, fala-se Cárdenas. Pessoal, olha só. Eu preciso uma nova postura de vocês. A gente vai postar a prova hoje, 10 horas, depois dos comentários. Alguém repostou o resumo lá, Isabela, no grupo? Sim. É bom vocês estudarem. Eu não vou ficar falando muito mais do Perón, não, que eu dei um material de estudo. Tem que estudar, não pode ser só durante a aula, tem que estudar antes, durante, depois. Fazer a discursiva amanhã. Tentar mandar para mim sexta, sábado, domingo, segunda, para eu te devolver isso rápido, entendeu? Agora é a hora de virar o botão, aumentar a velocidade. Tá bom? Eu achei ruim muita gente dizer que vem e não vem. Isso é triste para o projeto, tá bom? Mas o importante é quem esteve aqui e quem vai ver depois. Quem vai ver depois tem que botar o nome nos comentários. E eu quero que a gente pense, porque estou pensando a gente fazer uma aula de presidentes americanos. Pelo menos desde o Truman, na Guerra Fria. Mas tem que ter aluno para isso, entendeu? Estou pensando no dia 23 a gente ir no Museu da República, no Rio de Janeiro. Mas tem que ter aluno para isso, entendeu? Quem se contenta com pouco, nunca vai ter tudo. Tchau, galera. Tchau, Isabela. Acabou. Por hoje é só. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.